Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais uma edição do quadro Arquivo Stranger, aquele quadro que eu decupo algum personagem de Stranger Things que vocês gostam. Eu falo da vida toda desse personagem. Às vezes tem coisas que nem na série falou direito, falou naquela HQ, falou naquele livro, só que nem todo mundo tem acesso, então eu reúno tudo num vídeo só e ainda por cima conto um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer com aquele personagem até ali a quarta temporada, a quinta, né? Às vezes eu até menciono o fim da série, só que aí depende um pouco do personagem. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também está muito ansioso, muito ansiosa pra quarta temporada, que parece que tá levando uma eternidade pra chegar, né? Eu queria deixar claro também que a fonte do vídeo de hoje, né, é quase patrocinada, digamos assim, pelo livro Cidade nas Trevas, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, ó. É só você clicar pra dar uma olhadinha, é um vídeo sem spoilers sobre esse livro, mas vocês precisavam saber que muitas das informações desse vídeo foram tiradas desse livro. E também, é claro, do livro Stranger Things Worlds Turned Upside Down, tá bom? Essas são as fontes do vídeo de hoje, além da própria série. Não se esquece também de dar uma olhada lá na lojinha do canal, porque sim, essa é a melhor forma que você tem de me ajudar e ajudar o Plantão Geek aqui. Tem um monte de camiseta, tem até pôster lá, inclusive posters que eu tenho aqui no cenário, tá? Ó, ele aqui, ó. Esse pôster Mike, Eleven, etc. Aqui, ó, todo mundo, ó. É que tá meio cortadinho, né? Mas tudo bem. Tem uns posters super legais lá que vão ficar perfeitos no seu quarto, tenho certeza. E não esquece que se você comprar alguma coisa, me marca no Instagram, tá? Que eu tô repostando todo mundo. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar de um personagem. O homem, o mito. A pessoa que morre e não morre ao mesmo tempo. Que agora com certeza tá numa fria. James Hopper. Ou então, Jim Hopper. Shit out of my town. Nascido em algum dia de 1942, porque não temos a data de nascimento dele, James Hopper foi assim um cara que na época da escola, lá em 1957, nunca foi visto muito como um nerd, muito pelo contrário. Na verdade, o Hopper era visto quase como um galinha ali da escola de Hawkins. Ele gostava de ficar com muitas meninas e esse tipo de coisa. E sim, caso você não teve tempo de processar ainda, o nome do Hopper é James, tá? Porque James é apelido de Jim. Olha só, né? Você poderia ter morrido sem saber dessa informação, mas o nome do Hopper, o primeiro nome é James. Apesar da gente não ter muitas informações sobre a família do Hopper, a gente sabe que ele estudou com alguns personagens conhecidos ali na escola. E alguns nem tanto, alguns são conhecidos apenas por nome. Como, por exemplo, a Joyce Byers, o Bob Newby, são personagens ali que a gente conhece, que a gente viu na série. Mas tem outros que não apareceram na série, mas que apareceram no anuário do Hopper com um sobrenome ali bem conhecido, né, bem peculiar, que seria o pai do Dustin, Robert Henderson, e o pai do Steve, John Harrington. Então, assim, essa galera tudo estudou junto. O Hopper, obviamente, sempre foi muito próximo da Joyce, só que isso é uma coisa curiosa, porque a gente não sabe o quão próximo esses dois foram, se eles tiveram alguma coisa na época da escola ou não, ou se simplesmente se resumiu num crush muito forte, que acabou ficando apenas uma relação de respeito, e que agora tá tentando voltar à tona, sabe? A gente não sabe muito bem quais eram as circunstâncias da relação do Hopper com a Joyce, mas a gente sabe que eles dividiram alguns momentos muito engraçados que até mesmo foram contados na série pra gente, como por exemplo a vez que o Hopper e a Joyce mataram aula só pra poder fumar cigarro escondido debaixo da escada. Quando o Hopper tinha 18 anos, ele foi selecionado pra Guerra do Vietnã, que foi ali um conflito que os Estados Unidos estavam participando lá na década de 60. Na real começou até antes, mas o Hopper foi pra Guerra do Vietnã em 1960. Ele sobreviveu e acabou
acabou virando um veterano de guerra, retornando para Hawkins. Em algum momento nesse período, inclusive, ele conheceu e ficou muito amigo do Benny Hammond, que aparece no primeiro episódio lá de Stranger Things, e também, é claro, do Murray Bowman. Então sim, essa galera é amiga de longa data. Em 1970, o Hopper conheceu a futura esposa dele, né, a mulher que seria a primeira esposa dele, que foi uma moça chamada Diane. Em abril do ano seguinte, em 1971, eles inclusive tiveram uma filhinha juntos, a Sarah Hopper. Depois de alguns anos vivendo em Hawkins, em 1977, a família Hopper se mudou para Nova York, porque lá o Hopper recebeu uma proposta de ser um detetive de homicídios da delegacia de Nova York. E mal sabia o Hopper que por lá ele ia entrar em contato pela primeira vez com algumas coisas muito estranhas. Em Nova York, quando o Hopper chegou lá, ele acabou ficando muito próximo da parceira de trabalho dele ali, que também era uma colega detetive, chamada Rosário Delgado. Inclusive, essa época foi uma coisa muito perigosa para a família Hopper e extremamente preocupante, eu diria. Porque no ano de 1977, Nova York era conhecida como uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. E, gente, isso não é ficção não, tá? Realmente, nesse ano, no nosso mundo mesmo, na vida real, Nova York era de fato uma das cidades mais perigosas do mundo. Inclusive, você tem a presença de vários serial killers muito famosos da época, como por exemplo o David Berkowitz, que foi conhecido como filho de Sam. Ele agia justamente nessa época aí em Nova York, e isso inclusive aparece em Cidade nas Trevas. Então tá todo mundo meio doido assim, se sentindo inseguro o tempo todo na cidade de Nova York, justamente porque a criminalidade tá muito alta e tinha muito serial killer, tinha muita gente doida em Nova York. Então, constantemente, o Hopper ficava preocupado onde a Diane tava. A Diane mesmo ficava preocupada com as coisas que o Hopper via. E, é claro, os dois se juntavam para ficar ainda mais preocupados com a Sarah, que só tinha 6 anos de idade. Apesar da família viver nesses trancos e barrancos, né, nessas coisas, assim, bem perigosas para eles estarem vivendo ali juntos, né, era uma preocupação muito desnecessária, né, porque, pô, o cara foi para a cidade mais perigosa de Nova York. A relação familiar deles era muito boa. Enquanto o Hopper e a Diane eram super acolhedores, eles são assim bem romantiquinhos até mesmo no livro, se importam constantemente com o que o outro tá achando da vivência deles, o que o outro tem a dizer é muito importante, então eles têm uma relação bem parceira mesmo. Porém, não se podia negar que a relação vivia numa panela de pressão, né, por conta do trabalho do Hopper e as coisas que ele tinha que ver. Já com a Sarah, as coisas tentavam ser mais leves. O Hopper, ele sempre ficava lendo livros para ela, por exemplo, e ela gostava muito de ciências, né? Então ela compartilhava ali com ele algumas coisas envolvendo o espaço, buracos negros e esse tipo de coisa. Um dos primeiros casos que o Hopper pegou lá na cidade de Nova York foi envolvendo uma seita. Então, assim, essa temática de pânico satânico já é abordada em Stranger Things, assim, faz muito tempo. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro falando disso, que você pode achar no card que vai estar aparecendo aqui pra você, caso você não tenha visto. Tem muitas teorias da 4ª temporada e coisas que eu acho que vai acontecer nesse vídeo também. No caso, essa investigação do Hopper estava acontecendo porque em alguns locais do crime tinha muitos símbolos no chão, tinha pessoas sendo sacrificadas e esse tipo de coisa. É uma coisa bem macabra de você ler em Cidade nas Trevas. Só que essa leitura acabou servindo aí pra gente também conhecer um personagem muito importante dessa parte da vida do Hopper, que se chama St. John, ou então Jonathan Sand, também conhecido como o primeiro cobaia do projeto MK Ultra, que era um negócio que o Hopper nem fazia ideia que era ainda. Só que sim, o Hopper, sem saber, estava conhecendo o primeiro cobaia do MK Ultra, algo que ele só viria a ter conhecimento muitos anos pra frente, né? Depois de ser muito traumatizado na Guerra do Vietnã, esse tal de St. John, né, que foi o primeiro cobaia, ele voltou para a cidade de Nova York, onde ele estabeleceu um grupo chamado Vipers. E uma coisa bem curiosa é que o St. John tinha uma habilidade de persuasão muito grande. Parecia que as pessoas ficavam hipnotizadas enquanto falavam com ele. Quando eu li isso, né, nesse livro, eu fiquei imaginando muito as habilidades do número 3 de Stranger Things, que é o Rick. Ó, vai estar aparecendo uma foto dele aqui. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse cobaia, recomendo muito vocês verem o vídeo de Into the Fire que tem aqui no canal também. Vai estar aparecendo aqui o card pra vocês. De qualquer
forma, o Hopper acabou se infiltrando nesse grupo dos Vipers, né, pra poder investigar, e ele acabou participando de algumas coisas que o grupinho tava fazendo justamente pra tentar ganhar a confiança. Em 13 de julho de 1977, Nova York sofreu um grande blackout, e isso é uma outra informação que tá no livro que passou a ficção, porque realmente nesse dia Nova York sofreu um blackout muito forte. Esse dia foi apelidado de Dia da Serpente no livro, tá? Não na vida real. No livro chamaram isso de Dia da Serpente porque o St. John, na verdade, que planejou esse blackout na ficção, né? Que fique bem claro. E aí Nova York, que já era perigosa, imagina no meio da escuridão, assim, sabe? Com um monte de crime acontecendo, parecia assim, The Purge tava rolando ali no negócio, uma noite sem crime, né? No meio desse caos todo, em algum momento Hopper foi descoberto pelo St. John, que tentou ali contar sobre as coisas, né? Sobre os experimentos que ele tinha passado no MK Ultra. Só que o Hopper não deu muita bola, porque ele tava tentando focar em sobreviver aquele momento ali, né? Os dois acabaram brigando e o St. John foi gravemente ferido e acabou morrendo ali depois dele ter sangrado muito até a morte. No final de 1977, num belo dia ali, enquanto a família Hopper brincava num parquinho, a Sarah começou a sentir muito falta de ar, ela começou a passar mal enquanto corria no parquinho. E foi naquele momento, né, a partir desse momento, que a gente descobre que a filhinha do Hopper tinha câncer. E a forma que o Hopper lidou com isso, eu acho uma forma bem interessante, assim, bem característica dele, porque na frente da Sarah, ele continuava fazendo o que ele sempre fez, que era ler livros, né, brincava com ela o máximo que podia, então ele agia como se nada tivesse acontecendo. Só que quando ele se afastava dela, a gente via cenas do Hopper chorando na escadaria, sabe, sofrendo pelo que estava acontecendo com a filha dele. Inclusive, se você seguir a lógica de Cidade nas Trevas, é aqui que a gente quebra uma teoria muito popular dos fãs, que acham que por acaso o Hopper está na mesma escadaria que o laboratório de Hawkins, porque eles por acaso utilizaram o mesmo set pra gravar. Mas acontece que nesse momento da história o Hopper está em Nova York, então ele nem estava em Hawkins. Esse é o momento que uma famosa teoria pode ter sido quebrada? Talvez, fica aí a critério de vocês. Eu acredito que sim, porque eu nunca acreditei nessa teoria. Mas vamos seguir. Em 1978, infelizmente, a Sarah sofreu uma parada cardíaca devido ao câncer, né, que estava muito avançado nela, e ela acabou falecendo na frente dos pais, Hopper e Diane, numa cena bem forte, eu diria, né, chegou a mostrar na série até mesmo. Então os dois tiveram que assistir a filha morrer na frente deles. Bem triste isso aí, realmente. A gente não sabe dizer direito o porquê, isso nunca foi explicado na série, mas no final de 1978, o Hopper e a Diane acabaram se divorciando. A Diane eventualmente acabou casando com outro homem e teve até mesmo um outro filho, enquanto o Hopper voltou para Hawkins e acabou se afundando em bebida e remédio. O cara ficou com uma depressão muito ferrada depois da morte da filha. Unindo com o divórcio, então, ele acabou ficando assim, destruído mesmo. Inclusive, em muitos momentos de fraqueza do Hopper, a gente consegue ver ele mexendo naquela fitinha que a filha dele usava para prender o cabelo. O Hopper passou a depender desses remédios, né? Depender desse álcool para ele conseguir sobreviver dia a dia ali, porque realmente depressão não está para brincadeira. Além de que ele começou a dormir com mulheres que eram muito mais novas que ele, sabe? Para afogar mágoas e esse tipo de coisa. Então, realmente, o Hopper não estava numa combinação muito boa quando um menino foi desaparecer lá em 1983. Justamente o filho de uma colega da escola dele, muito querida. No dia 7 de novembro, quando o Will desapareceu, o Hopper não levou muito a sério o caso quando a Joyce foi lá reportar pra ele o que tinha acontecido. Mas depois, né, da mulher muito insistir ali pra ele, né, pelo amor de Deus, vê aí o que aconteceu com meu filho, que meu filho não é igual aos outros meninos que fica fugindo de escola, fica fugindo de casa e esse tipo de coisa. O Hopper resolveu investigar mais profundamente o que estava acontecendo. Então ele foi até a escola de Hawkins pra poder falar com alguns dos amigos do Will. No caso, é claro que vocês sabem que eu estou falando de Mike, Dustin e Lucas. Os meninos falaram pro Hopper que o Will voltava sempre por uma mesma rota, né, pra chegar em casa. Uma rota que eles apelidaram, inclusive, de Markwood, numa incrível referência de O Hobbit, né? O Senhor dos Anéis, O Hobbit, os meninos até discutiu sobre isso na cena. Chegando na tal rota, o Hopper encontrou a bicicleta do Will ali, jogada no meio da rua, e ele linkou na cabeça dele de que talvez o Will tivesse chegado em casa sim, porque a bicicleta
bicicleta estava um pouquinho perto da onde os Byers moravam. Então o Hopper foi até a casa da Joyce para tentar investigar coisas que apoiariam essa teoria que ele teve, mas ele não encontrou coisas o suficiente para apoiar essa tal teoria. Então o Hopper planejou fazer um grupo de busca, né, para todo mundo começar a procurar pelo Will, só que essa busca foi adiada por conta de uma tempestade muito grande que resolveu cair naquele dia. No dia seguinte, o Hopper recebeu um chamado da delegacia informando que ele deveria se dirigir até o Benny's Burgers, né, que era um restaurante de um amigo muito próximo dele, o Benny. Quando ele chegou lá, ele encontrou o corpo do Benny ali montado, parecendo que ele tinha se suicidado, sendo que a gente sabia muito bem que o governo tinha matado ele. Só que aí, quando o Hopper foi entrevistar ali algumas testemunhas que estavam no dia anterior, né, antes do Benny morrer, uma das testemunhas disse que viu uma criança roubando comida do restaurante do Benny e que essa criança tinha a cabeça raspada. O Hopper ficou meio encucado com isso e perguntou para a testemunha se de repente essa criança poderia ser o Will de cabeça raspada, o que a testemunha respondeu que sim, poderia. À noite, enquanto todo mundo procurava pelo Will, o grupo de busca encontrou um pedaço de roupa do laboratório preso num cano ali próximo ao restaurante do Benny. E foi justamente por conta dessa prova que no dia seguinte, no dia 9 de novembro, o Hopper foi até o laboratório pedir para ver algumas filmagens que estavam ali disponíveis da noite anterior, para ele ver se de repente poderia achar o Will. Depois dele conseguir permissão para dar uma olhadinha nas fitas, o Hopper acabou percebendo que naquelas fitas de segurança que ele estava vendo não tinha chuva, sendo que tinha caído uma tempestade gigante no dia seguinte ao desaparecimento do Will. Então, assim, tinha alguma coisa errada. Foi ali que o Hopper percebeu que o laboratório estava mentindo para ele, o que foi uma informação muito importante pro plot naquele momento, né? O Hopper não ia suspeitar de nada se não tivesse essa fita. O Hopper foi até a biblioteca junto com um colega de trabalho dele, né, que era o Powell, e juntos eles começaram a investigar algumas coisas do laboratório, e foi ali que o Hopper teve contato pela primeira vez sobre o MK Ultra e a Terry Ives, né? Foi ali que ele leu a história da Terry Ives, que ele aprendeu um pouquinho sobre o Brenner, o laboratório e algumas coisas que saiu em jornais. Eles passaram, tipo, o dia inteiro na biblioteca, até que de noite o Hopper recebeu um chamado para comparecer na pedreira, onde eles estavam retirando do lago ali, né, do rio, o corpo do Will Byers. Assim, para surpresa de todos, estavam tirando bem o corpo do menino que ele estava procurando, né? E uma informação importante que você precisa saber é que esse corpo foi retirado por um homem chamado David O'Bannon. O Hopper com certeza se lembraria desse nome mais pra frente. Depois disso tudo ter acontecido, o Hopper foi até a casa dos Byers para falar pra Joyce, né, o que infelizmente tinha acontecido com o Will. E a Joyce ficou falando que isso não era possível, que o filho dela estava em perigo, ele estava sendo perseguido, esse tipo de coisa, mas o Hopper desconsiderou, acreditando que era apenas coisas de uma mulher de luto. Ele inclusive dividiu um pouco da experiência dele em relação à perda da filha com a Joyce, que pareceu não ouvir muito também, né, porque ela estava concentrada em outra coisa. No dia seguinte, quando o Hopper foi acompanhar a Joyce até o legista, né, para que ela pudesse fazer o reconhecimento do corpo do Will, ele ficou um pouco suspeito ao descobrir que o legista de costume, né, que era um tal de Gary, tinha sido demitido e outra pessoa do governo que fez ali toda a autópsia do corpo do Will. O Hopper acabou procurando o David O'Bannon para saber um pouco mais sobre o dia que o Will foi achado ali no rio, e ele acabou descobrindo que o David estava mentindo pra cara dele, assim, tipo, completamente, descaradamente na cara dele. Foi nesse momento que o Hopper sentou a porrada no David O'Bannon para que ele pudesse falar o que sabia, para quem trabalhava e todas essas perguntas clichês, até que eles perceberam que estavam sendo observados por um carro preto do governo. E é claro que nessa brecha o David fugiu e o Hopper nem conseguiu perseguir o carro, né? Mas foi nisso que ele percebeu que ele precisaria ver o corpo do Will com os próprios olhos para ele saber o que estava acontecendo. O Hopper invadiu o necrotério e também abriu o corpo do Will, que para surpresa de todo mundo era feito de algodão, era um corpo falso. Depois disso, o Hopper se direcionou até o laboratório de Hawkins para invadir e realmente ver o que estava acontecendo ali naquele lugar. Mas isso, com certeza, seria um caminho sem volta, sabe? Conhecimento às vezes pode ser um problema. Dentro do
complexo, o Hopper acabou encontrando um quarto de uma criança que tinha uma caminha, um bichinho ali e também alguns desenhos. Só que o que realmente chamou a atenção ali no momento foi o portal para o mundo invertido que o Hopper encontrou ali, tipo, na cara dele. Só que antes que ele pudesse investigar mais a fundo, ele foi pego, ele foi flagrado lá no laboratório, simplesmente posto pra dormir. Os caras apagou o Hopper com um sedativo. Ele acordou no dia seguinte completamente assustado, só que ele se lembrava das coisas que tinham acontecido, então ele começou a procurar uma escuta na casa dele. Depois de revirar todos os móveis, ele finalmente encontrou essa escuta no banheiro e removeu ela da casa dele para que o governo não escutasse o que ele tá fazendo. Depois disso, o Hopper foi até a casa da Joyce pedir desculpas por tudo que tinha acontecido e falar que ela tava certa acima de tudo, que realmente o Will estava por aí em algum lugar, e ainda por cima ele compartilhou uma teoria dele de que talvez ele estava perseguindo a criança errada, talvez ele estaria perseguindo uma criança de laboratório em vez de ser o Will, dizendo que essa criança poderia ser a filha da Terry Ives. No dia 12 de novembro, o Hopper e a Joyce decidiram ir até a casa da Terry Ives, onde eles foram recebidos pela Becky. E lá, a irmã da Terry Ives, né, que seria a Becky, começou a compartilhar toda a história da irmã e as coisas que aconteceu no MK Ultra, pelo menos até onde ela sabia, né? A Becky compartilhou a versão do governo do que tinha acontecido com a Terry e com a Eleven, alegando que a Eleven foi um aborto, né? Ela não chegou a nascer e esse tipo de coisa, e que a Terry tava doida. Só que aí o Hopper recebeu uma notificação lá da delegacia de Hawkins dizendo que o Jonathan foi preso por bater num policial. Ele chegou na delegacia junto com a Joyce, já exigindo que o Jonathan fosse solto, mas ele percebeu que tanto o Jonathan quanto a Nancy, que também estavam ali na delegacia, estavam se preparando para lutar contra alguma coisa, já que eles acharam um monte de arma lá no porta-malas do Jonathan. Agora, totalmente ciente de que o governo era pilantra, né, que o governo tava armando alguma coisa, que tinha lá o mundo invertido e várias coisas assim, o Hopper tentou entrar em contato com os amigos do Will, o Mike, o Dustin, o Lucas e a Eleven, que ele não sabia que tava lá, né, mas tava lá junto com eles, e acabou resgatando eles de um ferro velho, nocauteando ali vários oficiais que estavam prestes a entrar num ônibus abandonado ali no meio do ferro velho. E aí eles voltaram até a casa dos Byers, onde eles ficaram compartilhando o que sabiam, né, sobre o mundo invertido, sobre a Eleven, sobre tudo, assim, qualquer coisa que é relevante em Stranger Things foi debatida nesse encontrinho deles aí. O Dustin então teve a ideia de criar um campo sensorial para que a Eleven pudesse tentar identificar o Will e a Barbie lá no mundo invertido. Então foi nesse momento que eles invadiram a escola e montaram uma piscininha improvisada usando água e sal. A Eleven entrou nessa piscina e encontrou a Barbie morta. Só que ela também encontrou o Will quase morrendo lá no Castelo Byers e ela prometeu pra ele que a mãe dele estaria chegando, né? Que logo ela viria buscar ele. Depois disso, o Hopper e a Joyce partiram para o laboratório para que eles pudessem realmente fazer alguma coisa sobre isso, né? Só que eles foram capturados logo na entrada, uma coisa totalmente planejada, né? Eles sabiam que isso ia acontecer, porque na real o Hopper gostaria de negociar com o governo. Depois de terem sido separados ali para serem interrogados pelo Brenner, o Hopper disse para os cientistas que ele estava ciente sobre a Eleven, que ele sabia da história dela, mas que ele também sabia que os cientistas iam precisar dele para localizar a menina. E foi nesse momento que o Hopper fez uma coisa que para mim ela é digna de observar, inclusive eu fiz um vídeo todo falando sobre isso que vai estar aparecendo aqui no card para você dar uma olhada, porque o Hopper fez um acordo com o Brenner onde ele entregou a localização da Eleven com a promessa de que o Brenner não ia machucar nenhum dos meninos, em troca dele e da Joyce poderem entrar no mundo invertido com os equipamentos e tudo mais para poder resgatar o Will, e ninguém mais ia falar sobre esse assunto. Então assim, o Hopper fez um acordo com o Brenner para poder entregar a Eleven. Você tem noção disso? E você tem noção que ninguém sabe disso? Nem a Joyce sabe disso, a Eleven muito menos. Ninguém sabe que o Hopper se propôs a entregar uma criança em troca de outra. Isso dá uma camada muito interessante pro Hopper, que eu vou falar bem no final desse arquivo Stranger, então aguenta aí. Os dois entraram no mundo invertido e conseguiram, depois de algum tempo, localizar o corpo do Will, que tava preso numa parede, assim, com uma meio que, sei lá, um tipo de cipó na boca do Will. Vocês lembram dessa imagem nojenta, né,
do menino, coitado. Só que felizmente o Hopper conseguiu ressuscitar ali o Will numa sequência muito emocionante. Ele ficava constantemente lembrando da filha dele, né? Da filha que ele perdeu e de uma criança que ele estava prestes a perder, né? Então, mais uma vez, uma criança ia morrer ali sem ele poder fazer nada. Só que felizmente ele conseguiu reviver o Will e levar o menino de volta para um hospital. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Eleven derrotava o Demogorgon na frente do Mike, Dustin e Lucas e acabava desaparecendo ali junto com o monstro. De volta à superfície, depois que o Will já foi tratado ali no hospital, o Hopper saiu pelos fundos ali, né, do hospitalzinho e acabou entrando misteriosamente num carro preto do governo que foi pra sabe Deus aonde. Até hoje a gente não sabe pra onde esse carro foi, só que isso aumenta a teoria ali de que o Hopper fez acordos com o governo, né? A gente viu isso. Então, assim, espero que um dia a gente veja o que aconteceu nessa cena, quem sabe na 4ª temporada. Em dezembro, quando a gente tava ali perto do Natal, o Hopper é visto deixando um pouquinho de waffles numa caixinha de madeira no meio da floresta, meio que sabendo que a Eleven poderia encontrar. Então, assim, de alguma forma o Hopper sabia que a Eleven sobreviveu também. E, eventualmente, os dois se encontraram na floresta e o Hopper decidiu acolher a menina e começar uma vida junto com ela, dando início, assim, a uma nova família. O Hopper então levou a Eleven pra cabana, mas antes ele começou a limpar tudo ali pra deixar aquilo com mais cara de casa, né? Pra que ela pudesse viver de boa ali com ele e pra que eles pudessem se comunicar com segurança nesse meio caminho aí. O Hopper ensinou pra Eleven código Morse. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que em algum momento a série tem que abordar a Eleven se comunicando com alguém em código Morse. Talvez a Season 4? Eu não sei, porque isso é uma nerdice, né? Que a Eleven sabe fazer, que eu acho muito legal e eu queria muito que fosse aproveitado em algum momento. Foi nesse período também que o Hopper criou 3 regrinhas pra Eleven cumprir enquanto eles ficavam juntos ali, né, escondidos. No caso, a Eleven escondida. Que seria ela manter as janelas sempre fechadas, a porta sempre trancada e que ela nunca saísse de casa, especialmente à luz do dia. No dia 30 de outubro de 1984, o Hopper foi visitado pelo Murray lá na delegacia, que começou a compartilhar umas conspirações com ele, falando que em Hawkins tinha umas pessoas russas, tinha uma menina russa com poder e várias coisinhas desse tipo, porque o Murray tinha sido contratado para investigar a morte da Barbie, né, que infelizmente todo mundo já sabia que tinha morrido, mas o Murray tava ali na investigação. O Hopper não deu muita bola pro Murray, né, só ficou ali ouvindo com cara de poucos amigos, sabe? Ah, tá, fala aí sua teoria, diga. Até que ele foi chamado para comparecer num campo de abóboras que estava completamente apodrecido. Mais tarde naquele dia, o Hopper acompanhou a Joyce e o Will numa visita ao médico ali do laboratório, que seria o Dr. Owens. Inclusive, o Owens explicou um pouquinho sobre processos de trauma, né, estresse pós-traumático, para justificar alguns episódios que o Will estava tendo. E durante a noite, quando o Hopper chega em casa, foi nesse momento que a série dividiu com a gente que a Eleven estava viva, né? Isso tudo aconteceu no primeiro episódio. E ali você vê um pouquinho sobre a dinâmica familiar do Hopper com a Eleven, né? Eles estão jantando juntos ali. Inclusive, ela tá meio irritada porque ele chegou atrasado. Então é uma coisa que fica uma relação até cômica algumas vezes. No dia do Halloween, a Eleven pediu pro Hopper pra sair, pra pedir doces e travessuras e tudo mais, só que o Hopper disse que era muito perigoso, mesmo se ela tivesse coberta com um lençol. Numa conversa, eles meio que chegam num acordo de que o Hopper chegaria mais cedo em casa e assistiria um filme comendo doce junto com ela, pros dois curtirem o Halloween dessa forma. A Eleven não fica muito satisfeita, mas é melhor do que nada, né? Então ela concorda. A Joyce chama o Hopper até a casa dela pra mostrar um desenho que o Will tinha feito de uma criatura cheia de sombra e tudo mais. E ela pergunta por que o Will esconderia isso dela, né? Ela começa a ficar preocupada, se tivesse acontecendo alguma coisa, o Will teria que falar pra ela. E o Hopper diz que isso nada mais é do que o processo de trauma que o Will tá passando e toda aquela explicação que o Owens tinha dito pra eles dois. Na delegacia, o Hopper descobre que aquela podridão, né, que tinha afetado o campo de abóboras, tinha afetado a safra de outros agricultores, outras pessoas, e que tinha chegado até mesmo nas árvores. As árvores estavam com um aspecto esquisito, meio gosmento. E aí o Hopper decidiu ficar marcando o lugar que a podridão tava acertando nas safras, até que ele perdeu a noção do tempo e já era
de noite, o que fez ele chegar muito atrasado na cabana. A Eleven já tava toda tristinha, coitada, ela já tinha desistido dos filmes que ia ter com o Hopper, ela ficou muito chateada e acabou se trancando no quarto, com o Hopper do lado de fora comendo doce sozinho. No dia 1º de dezembro, a Eleven perguntou pro Hopper quando ela poderia ver o Mike, e ele respondeu que apenas quando tudo ficasse seguro. Ele ficou falando, logo você vai ver, logo você vai ver. Só que a Eleven acabou ficando muito irritada com isso, porque esse negócio de logo, tava a todo momento o Hopper respondendo aquilo pra ela, né, por muitos dias. E aí ela acabou surtando e jogando um Waffles, assim, em direção ao Hopper. Ela voltou a se trancar no quarto enquanto o Hopper foi trabalhar. Assim que o Hopper percebeu que toda aquela podridão que tava tendo nos campos de cultivo era proveniente do laboratório de Hawkins, o Hopper pediu para que o Owens garantisse para ele de que tudo estava bem, já que ele tava chegando lá e falando, olha, tem alguma coisa errada, que é culpa do laboratório e você não tá me falando. E o Owens, por sua vez, falava, não tem nada de errado acontecendo, tá tudo tranquilo. E aí foi nesse momento que o Hopper pediu para ele prova que tá tudo bem. E aí eles todos, junto com a equipe de cientistas, foram até o campo pegar algumas amostras para o que quer que estivesse acontecendo ali. Foi nesse momento que o Hopper recebeu um chamado da delegacia, falando que lá tinha uma mãe que estava relatando que uma menina tinha manipulado o balanço do filho dela e coisas assim. E isso fez o Hopper voltar para casa e descobrir que a Eleven tinha saído dali. Durante a noite, a Eleven chegou e os dois tiveram uma discussão muito feia, onde o Hopper tirou os privilégios da televisão da Eleven, né? Ele tirou a TV da tomada, e a Eleven chamou o Hopper de Brenner, né? Ela falou que ele era igual o Brenner. Enquanto os dois ficavam trocando farpas, a Eleven volta pro quarto dela, bate a porta, né? Trancou de novo o quarto dela. Só que ela acabou surtando e quebrando todas as janelas da cabana numa cena, assim, bem forte, né? Eu teria muito medo se eu fosse o Hopper e eu estivesse brigando com a minha filha, falando pra ela crescer e esse tipo de coisa, e do nada as janelas estouram. Eu ia falar, gente, nunca mais vou falar nada. Simples assim, eu ia ser completamente dominada nessa relação aí. No dia seguinte, o Hopper volta até a casa da Joyce, onde o Will compartilha ali com eles que ele tava tendo memórias que não pertenciam a ele. Então a Joyce sugere pro Will rabiscar o que quer que ele estivesse sentindo ali naquele momento, e a princípio parecia rabiscos aleatórios, até que o Hopper e a Joyce juntaram todos eles e conseguiram montar um tipo de mapa de Hawkins. Só que aquele mapa tava muito semelhante a um labirinto, quase como se fosse aquelas matérias que estavam no campo das abóboras, e o Hopper decidiu ir até lá para investigar mais a fundo. Depois de cavar um buraco no canteiro das abóboras, o Hopper desceu lá para ver se ele encontrava alguma coisa naqueles túneis, só que ele acabou ficando preso, os túneis se fecharam em cima dele, até o momento que o Hopper descobriu que aquilo tudo ali era sensível ao fogo. Mas apesar do Hopper tentar ali incendiar um pouquinho, né, ele incendiou uma parte de uma camisa dele e tentou cavar um espaço para ele poder sair dali, porém ele acabou se cansando, e isso foi a brecha perfeita para os cipós amarrarem e prenderem ele no chão. Eventualmente ele foi encontrado pelo Bob e pela Joyce, com a ajuda do Will, que tinha tido algumas visões envolvendo o Hopper. Os cientistas chegaram ali também para que eles pudessem lidar com todo aquele túnel, né, e todas as coisas esquisitas que estavam rolando ali. Só que quando os cientistas começaram a atacar fogo no túnel, o Will começou a ter um acesso, quase parecendo ali que estava convulsionando, do lado de fora dos túneis. Então é uma cena muito assustadora, que eu lembro que foi a cena que eu mais tive medo em Stranger Things, se não a única cena que eu realmente fiquei com um pouco de medo. Eu assisti assim, eu falei, credo! O Hopper, a Joyce, o Bob e o Mike foram acompanhar o Will até de volta ao laboratório de Hawkins, e nesse período o Dr. Owens mostrou pro Hopper toda a extensão do mundo invertido, né, que tava uma coisa meio descontrolada já, e quando o Will acordou, ele quase não se lembrava de ninguém ali. Do Hopper mesmo, ele não se lembrava. Depois que o Hopper se recuperou um pouco, ele foi até o carro dele pra ele pedir desculpas pra Eleven, usando o radinho, né, que ele tem lá e tudo mais, que é conectado com a cabana, só que a Eleven não tava lá pra escutar o pedido de desculpas dele. Só que é uma cena bem bonita, que ele assume que ele errou, que ele sente muito, que ele só tava tentando proteger ela e tudo mais. De volta ao laboratório, o Will disse que sabia de uma forma pra vencer o Mind Flayer, né, ou o Devorador das Sombras, seja lá como você chama. Ele direcionou os cientistas até determinado
determinado ponto ali do mundo invertido. No caso, eram aqueles cientistas que tinham armas, né? Então não fica muito claro se são cientistas, militares. Poderia ser, né? Militares, faz sentido. Mas enfim, direcionou uma galera até um ponto estratégico, só pra essa galera acabar sendo morta pelos Demodogs. Então, assim, era apenas o Mind Flayer possuindo o Will e mandando ele fazer alguma coisa. Enquanto os soldados eram mortos, o Will revelou que tudo isso tinha sido um plano do Mind Flayer e que ele não pode fazer nada a não ser simplesmente verbalizar o que o Mind Flayer tava mandando ele verbalizar. Mas já era tarde demais, os Demodogs tinham invadido o laboratório, deixando todo mundo ali numa situação muito caótica. Inclusive, as luzes do laboratório pararam de funcionar e ficou todo mundo na escuridão. O Mike percebeu que o Will estava possuído e sugeriu para Joyce sedar o filho dela para que o Mind Flayer não pudesse espionar o que eles estavam fazendo, enquanto o Bob sugeriu que ele fosse o responsável para restaurar a energia, já que ele tinha um conhecimento técnico para isso. Enquanto isso, o Hopper foi o responsável a tirar todo mundo do laboratório assim que as luzes voltassem. Quando tudo parecia seguro, o Bob foi atacado pelos Demodogs no laboratório. O Hopper até mesmo tentou impedir, ele atirou contra os Demodogs, enquanto a Joyce gritava, desesperada, coitada, vendo o Bob morrer. Mas o Hopper viu que não dava pra fazer nada a respeito do Bob e ele só se concentrou em tirar a Joyce e as crianças dali, encontrando o restante dos personagens, Nancy, Steve, Dustin, etc., do lado de fora do laboratório. E aí todo mundo decidiu ir lá pra casa dos Byers pra pensar quais seriam os próximos passos. Foi decidido que o Will teria que ficar num lugar onde o Mind Flayer não pudesse reconhecer, então eles levaram o menino até a cabaninha ali da Joyce, né? Eu acho que é meio que um galpão que a Joyce tem. E ali rolou uma conversa super sensível envolvendo o Will, Mike, Jonathan e Joyce, porque os três ficaram tentando entrar em contato com o Will, né? E não com o Mind Flayer, compartilhando algumas histórias pessoais ali deles. Foi nesse momento que o Hopper percebeu que o Will tava tentando se comunicar com o código Morse, e aí eles conseguiram decodificar uma mensagem do Will pedindo para eles fecharem o portal, que era isso que era necessário para vencer o Mind Flayer. Só que nessa hora o telefone tocou, o que fez os Demodogs saberem onde todo mundo estava escondido. Só que antes do bando atacar, a Eleven surgiu de surpresa, salvando todo mundo ali e reencontrando os amigos, reencontrando o Hopper, o Mike e tudo mais. O Mike percebeu que o Hopper tinha escondido a Eleven dele durante todo esse tempo e os dois acabaram tendo uma discussão num quartinho separado ali, onde o Mike acabou se emocionando muito e o Hopper percebeu o quão importante a Eleven era pro Mike naquele momento, né? Então ele foi, pediu desculpa pro Mike. Eu gosto muito dessa cena, inclusive, eu acho ela bem forte. Então rola toda uma conciliação envolvendo Hopper e Mike nessa cena, que foi inclusive um grande motivo que eu não curti muito as coisas que aconteceram na terceira temporada, mas vocês já sabem disso, né? Se você não sabe, vai estar aparecendo aqui no card os motivos que eu não gostei da terceira temporada, ok? No final das contas, todos eles armaram um plano para que a Eleven pudesse fechar o portal e eles pudessem vencer o Mind Flayer. No caminho do laboratório, a Eleven e o Hopper têm uma conversa muito emocionante no carro, onde o Hopper compartilha todo aquele pedido de desculpas, né, dele, falando que ele temia que a Eleven fosse ser tirada dele, né, porque ele quer ver ela segura e tudo mais. E a Eleven, por sua vez, também pede desculpa por ter saído da cabana e ter desobedecido as regras. Chegando no laboratório de Hawkins, o Hopper e a Eleven encontram o Dr. Owens muito ferido da perna, mas depois que o Hopper remendou ele revelou que ele estava cuidando da Eleven durante esse ano todo e que agora ela estava prestes a salvar todo mundo de novo e que em troca talvez o Owens devesse pensar com um pouco mais de carinho sobre o que ele faria pela Eleven para que ela pudesse viver bem e segura. A Eleven consegue fechar o portal com a ajuda do Hopper ali, que impede que os Demodogs chegam até ela, e no final da cena eles se abraçam com o Hopper elogiando o quanto a menina era muito corajosa. Em dezembro, o Hopper recebe do Dr. Owens uma certidão de nascimento oficializando a adoção da Eleven. Agora a Eleven seria oficialmente Jane Hopper, e inclusive o Hopper aproveitou a ocasião para perguntar pro Owens se ela poderia comparecer uma noite só na escola para curtir o Snowball com os amigos dela. Depois
Depois de levar a Eleven no Snowball, o Hopper acaba confortando a Joyce sobre o Bob, né? Porque afinal de contas foi uma perda muito grande que ela teve. E no fim daquele mesmo ano, bem na época do Natal, quando todo mundo tava viajando e esse tipo de coisa, o Hopper passou o Natal com a Eleven, compartilhando toda a vivência dele em Nova York, com a menina, falando todos esses relatos do Cidade nas Trevas. Lembra daquele livro que eu mencionei pra vocês? Ele conta tudo isso pra menina, que fica muito interessada de saber um pouco mais sobre o pai adotivo. Porém, mal sabia ele que talvez aquele seria o último Natal que eles estariam passando juntos, antes que algo bem terrível acontecesse com o Hopper. Em 1985, durante o verão, o Hopper tá tendo um pouco de dificuldade pra lidar com o relacionamento do Mike com a Eleven. Ele fica vendo eles se beijarem, fica desconfortável, fica achando que é muito grude, esse tipo de coisa. Inclusive, ele vai até mesmo desabafar com a Joyce, achando que o Mike tá corrompendo a Eleven, tá fazendo mal pra menina, esse tipo de coisa. E a Joyce fala, meu, você tá exagerando, calma, os caras só tá beijando, você que não sabe conversar. Ela pede pro Hopper ter uma conversa calma, sem gritar, com o casal sentando pra conversar de coração aberto com eles. E o Hopper fica até disposto a tentar. Ele escreve ali, né, uma coisa toda bonitinha pra ele tentar falar com eles. Só que chegando na cabana naquela noite, o Mike e a Eleven ficam meio que tirando o Hopper, sabe? Eles não estão levando a sério que o cara tá ali sentado pra falar com eles e esse tipo de coisa. E aí o Hopper acaba se estressando e inventa que aconteceu alguma coisa com a avó do Mike, só pra ele poder ficar sozinho com o menino. E ali o Hopper dá um ultimato pro Mike. Ele fala, olha, é o seguinte, ou você reduz a sua frequência aqui, ou você não sai mais com a minha filha. A única parte bonitinha dessa cena foi o Hopper ter chamado a Eleven de filha. Isso eu achei bem gracinha. Inclusive, vocês lembram daquela Priscilinha da Sarah, que era a filha do Hopper? Ela foi parar agora no pulso da Eleven, né? E tá lá até hoje, inclusive, tadinha. Ou seja, o Hopper realmente considera a Eleven filha e ele tá com aquele ciúme paternal muito forte. No dia seguinte, a Eleven acaba ligando pro Mike quando ele simplesmente não aparece na casa dela. E o Mike mente pra ela, dizendo que alguma coisa aconteceu com a avó dele, que ele precisava ficar sozinho naquele dia. A Eleven percebe que tem alguma coisa esquisita, mas ela não prolonga muito a história não. O Hopper percebe que o plano dele, né, de fazer o Mike mentir funcionou, e ele vai comemorar junto com a Joyce, dizendo que, ah não, a chave foi falar com o Mike, eu consegui, funcionou, eba. E a Joyce fica, tá bom, funcionou, então tá. Depois de comemorar um pouco ali com a Joyce, o Hopper recebe um chamado pra prefeitura de Hawkins, onde estava rolando um protesto, porque as pessoas estavam insatisfeitas que tinha muitas lojas ali da cidade fechando por conta da presença de um novo shopping. O prefeito Klein pede pro Hopper tirar todo mundo dali, leva na delegacia se for preciso e várias coisas assim, e o Hopper faz isso apesar de comentar ali com o prefeito que ele achava isso errado e fraco para as próximas eleições. Vale comentar aqui que o Hopper tinha meio que planejado um encontro com a Joyce, então de noite ele chegou lá no restaurante que eles selecionaram, só que a Joyce deu um bolo no Hopper. E aí o Hopper ficou bêbado sozinho no restaurante e voltou pra casa super frustrado. E assim, a gente sabe que não é uma boa ideia frustrar esse homem, né? Porque ele pode ser um pouco difícil de lidar. No dia 1º de julho, a Joyce acaba indo bater lá na porta do Hopper, como se ela não tivesse feito nada na noite anterior. E ela diz que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo com os ímãs dela. Tem alguma coisa afetando o campo eletromagnético e que ela achava que o laboratório tinha alguma coisa a ver com isso. O Hopper, ele mal escuta o que a Joyce tá falando, porque ele acha impressionante a habilidade dela fingir que nada aconteceu. Só que, eventualmente, a Joyce fala, ah, tá bom, então eu vou no laboratório sozinha. E o Hopper acaba acompanhando ela até lá. Dentro do laboratório, os dois têm uma conversa super bonitinha, porque o Hopper descobriu que a Joyce queria se mudar de Hawkins e ela estava até mesmo vendendo a casa dela, e ele aconselhou ela a ficar perto de quem conhece a história dela, de quem conhece ela muito bem, para que ela não precise passar nada sozinha. Eles são interrompidos por um ruído que eles escutam lá no laboratório, e o Hopper acaba sendo nocauteado pelo Grigori, que é um russo, né, um assassino, sei lá, um cara que é uma mistura de Exterminador
Exterminador de Futuro com a Rússia. O Hopper toma uma coça dele, acaba apanhando lá e ficando inconsciente. Só que quando o Grigori foge, a Joyce consegue identificar uma moto partindo ali do laboratório, né? Então ela sabe que a pessoa que bateu no Hopper estava dirigindo uma moto. No dia seguinte, ela fala tudo isso pro Hopper e ele vai tirar satisfação com o prefeito Klein, perguntando se por acaso ele se lembrava do nome do cara que estava ali na prefeitura, porque o Grigori estava lá, né, no dia anterior. O prefeito fica miguezando ali, né? Ele fica não querendo falar e tudo mais, até o momento que o Hopper pega o dedo do prefeito e ameaça cortar fora se ele não dissesse tudo que ele sabia. O prefeito admite que ele foi subornado por essa galera russa para ajudar eles a expandir as suas potências ali em Hawkins, comprando mais propriedades e tudo mais para poder sugar a energia pro portal russo que estava sendo feito embaixo do shopping. E é nessa hora que o Hopper exige ver o registro das compras dessas propriedades para que ele pudesse descobrir da onde estava vindo todo aquele problema. Durante a investigação, a Joyce e o Hopper descobrem ali toda a lista de propriedades que poderiam estar sendo frequentadas por russos. Só que quando o Hopper e a Joyce saem ali da casa do prefeito, onde eles estavam investigando tudo, o prefeito Klein liga para alguém. Ele faz um tipo de telefonema para avisar alguém do que estava acontecendo. O Hopper e a Joyce eventualmente encontram 2 cientistas numa das propriedades que eles foram investigar. Só que bem nessa hora que eles estão prendendo os cientistas, o Grigori aparece ali, provavelmente avisado pelo prefeito. E aí o Hopper, a Joyce e o cientista Alexei têm que fugir assim, adoidado, fugindo de um Grigori que estava completamente descontrolado, fuzilando tudo, tentando acertar eles. No dia seguinte, no dia 3 de julho, o carro do Hopper acaba quebrando devido às balas, né, que tinham sido acertadas ali pelo Grigori no carro dele. E eles então decidem ir até um posto de gasolina que o Alexei tinha encontrado para poder roubar um carro, pegar emprestado, sei lá, fazer alguma coisa, porque eles precisavam de alguém que soubesse falar russo. Essa pessoa, no caso, seria o Murray. Os 3 viajam até Illinois para poder conversar com o Murray e fazer com que ele meio que sirva de tradutor ali pro Hopper e pra Joyce. Só que o Alexei exige um Slurpee de morango para ele poder falar, e aí começa a cena que eu mais tenho ranço da face da terra, que é uma cena que envolve Raspadinha e Burger King. Só que o Hopper meio que deixa o Alexei fugir, sabe? Ele fala, não, o Alexei, ele não vai ir pra nenhum lugar, porque se ele voltar, os caras vão matar ele, então é só esperar que o Alexei volte até a gente de novo. Ele vai preferir ficar com a gente. Dito e feito, o Alexei prefere ficar ali com o Hopper, com a Joyce, etc. E ele acaba explicando que a máquina dos russos ali servia como se fosse uma chave para abrir um portal maior. Quando o Hopper e a Joyce escutam essas palavras, portal, chave, meu Deus, outra dimensão, muito campo magnético, esse tipo de coisa, eles associam com o mundo invertido. E aí a Joyce e o Hopper decidem avisar o Dr. Owens, falando para eles irem até o shopping junto com militares, porque lá tava acontecendo uma coisa muito louca. Acreditando que as crianças estariam num parque de diversão ali perto, o quarteto Hopper, Joyce, Murray e Alexei vão até esse parquinho para ver se encontram as crianças ali. Só que para surpresa deles, as crianças não tinham ido para lá. E no final disso tudo, o Hopper acaba encontrando o Grigori ali e saindo na porrada com ele de novo. E também é durante toda essa sequência do parque de diversões que o Alexei é morto pelo Grigori. Então foi uma cena que eu sei que muitos aí ficaram tristes. Eu não fiquei, mas tudo bem, eu sei que eu fui exceção. Mas é uma cena que realmente o Alexei, ele morre escolhendo o Hopper e a Joyce, né, basicamente. Depois do confronto do Hopper com o Grigori, o grupo todo acaba se reencontrando com as crianças e o restante ali da party, né, digamos assim, no Starcourt Mall. Bem no momento que a Eleven tá tirando um bicho de dentro da perna dela. Então é assim, chegaram no momento cirúrgico, né? Todos eles traçam um plano para que eles pudessem destruir a máquina russa, e a parte do Hopper consistia em ir com a Joyce e o Murray até a base russa, completamente infiltrados, para que eles conseguissem finalmente explodir aquela máquina. Só que antes de ir, o Hopper tem uma conversa super fofa com a Eleven, e ele até mesmo pede para que o Mike tenha cuidado. Então assim, bem nos últimos momentos do Hopper ali, ele mostra preocupação tanto com a Eleven quanto com o Mike, que foi justamente um personagem que ele pegou muito no pé, né, nessa temporada. Comprovando a teoria que o Hopper, ele tava só com ciúme mesmo. Ele se importa com o Mike, ele falou coisas em momento de raiva, esse tipo de coisa. Ele não pediria pro menino tomar cuidado, né? No laboratório russo,
isso, o Hopper e a Joyce finalmente marcam um encontro, né? Depois que tudo isso acabasse, eles iriam se encontrar num restaurante chamado Enzo's. E dessa vez parecia que a Joyce estava super afim de sair num encontro com o Hopper. Só que depois, quando eles finalmente atingem o portal, o Hopper acaba saindo de novo na porrada com o Grigori. Mas dessa vez ele ganha jogando o Grigori dentro da máquina russa, o que causa uma explosão. Mas essa explosão acaba meio que separando o Hopper e a Joyce. Tipo, o Hopper não consegue voltar pro lado da Joyce. E foi nessa cena emocionante onde o Hopper pediu pra Joyce destruir a máquina enquanto ele tava do lado da própria máquina, sabe? Ele quis se sacrificar para que a Joyce destruísse todo aquele maquinário. Os militares chegam após a explosão, resgatando a Joyce e o Murray, que ainda estavam por ali. E depois, finalmente, a Eleven percebe que o Hopper não retornaria para ela e que agora a Eleven estava nos cuidados da família Byers. No final da temporada, a Eleven encontra uma carta do Hopper que ele tinha escrito, né, para tentar dizer tudo aquilo pro Mike e pra Eleven, quando ele tentou falar com eles lá no começo da temporada. E basicamente a carta incentivava a menina a enfrentar os traumas delas, porque sim, a gente cresce na vida, o crescimento é inevitável, e que ele tava com dificuldades de lidar com a Eleven crescendo, e ele pedia desculpa por isso, né? Mas ao mesmo tempo ele não pedia desculpas por sentir alguma coisa, porque por muito tempo o Hopper não sentiu nada por conta da filha dele, e que a Eleven representava uma nova chance. E agora ele recomendava a ela fazer o mesmo, sinta o que precisar sentir, seja traumático ou não, e siga em frente. A Joyce se muda com os Byers pra Califórnia, bem no finalzinho da temporada também. E a gente descobriu, através de teasers, que de alguma forma o Hopper sobreviveu à explosão e agora ele estava preso numa penitenciária de uma cidade chamada Kamchatka, ou Kamchatka, como vocês já sabem, eu não sei falar esse nome. Mas enfim, a última aparição do Hopper foi ele completamente careca, fazendo um trabalho forçado lá na prisão russa. Mas e agora? O que vai vir pro Hopper? O que a gente pode esperar desse grande personagem? Bom, eu acredito que uma das principais coisas que todo mundo tá esperando pra saber é como o Hopper chegou na Rússia. Eu tenho vídeos teorizando, né, sobre o que aconteceu com o Hopper e tudo mais, mas eu acredito que o mais importante não é apenas como ele chegou lá, mas o que essa prisão vai fazer com ele. Eu acredito que a quarta temporada vai mostrar uma versão do Hopper que talvez a gente nunca tenha conhecido, vai mostrar bastante essa ambiguidade que ele tem, esse lado mais complexo que ele tem, que vai ser principalmente descoberto pela Eleven, eu imagino, porque vamos lembrar aqui que a Eleven, a Joyce, todo mundo que ele se importa, não sabe desse acordo que o Hopper teve que fazer com o Brenner, e eu imagino que isso seja uma coisa que talvez o Brenner queira usar contra a Eleven, sabe? A Eleven já chamou o Hopper de Brenner na vida dela, então imagino o que pode acontecer se o Brenner em algum momento pôr as mãos nessa menina e falar, olha, você acha que o seu pai lá, ele é diferente de mim, mas quem você acha que me ajudou a te encontrar, assim, pra começo de conversa? Quem te entregou pra mim foi ele. Então essa visão do Hopper vai ser uma coisa que eu acho que vai afetar bastante a Eleven, porque eu acredito que a temporada vai começar com ela sentindo ainda a dor da perda, e ela criou toda essa visão de herói do Hopper, só que desde o começo tá muito claro pra qualquer pessoa que tá prestando bastante atenção em Stranger Things, que o Hopper, ele não é herói. Ele é uma pessoa com muitas falhas, sim, com muitos acertos, mas ele também tem muitos erros. E eu acho que agora é o momento de você mostrar esses erros e mostrar que ninguém é herói na história. Todo mundo tem um defeito, todo mundo pode ter algum tipo de problema, alguma coisa que foi necessária tomar uma grande decisão, sabe? Então esse é o momento que a gente vai mostrar uma ambiguidade do Hopper. Eu acho que é isso que vai ser o grande foco dele na quarta temporada. Vamos explorar esse passado dele, um pouco da família, as coisas que ele passou no Vietnã. Você pode até relembrar coisas de Nova York, adapta um pouco daquele livro do Cidade nas Trevas pra série, porque afinal de contas o Hopper tem muitas caixas ali na cabana dele que todas devem ser exploradas em algum momento. Então com certeza eu tô muito ansiosa pra ver o quanto o Hopper mudou desde a prisão e o quanto a percepção dos outros vai mudar em relação a ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe
Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, porque, gente, esse vídeo sempre dá trabalho, esse quadro sempre dá muito trabalho. Então qualquer like, qualquer compartilhamento ajuda muito aqui a criadora de conteúdo, tá bom? Então me ajudem, passem pra quantas pessoas mais vocês conhecerem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!